Feche os olhos e tente visualizar sua vida daqui a 10 anos. Você provavelmente se imagina com a casa quitada, uma reserva confortável no banco e a sensação de que, finalmente, o jogo virou. Mas aqui está a verdade incômoda. Para a maioria de nós, essa imagem é uma miragem estatística. Sabia que, apesar de a produtividade global ter aumentado mais de 300% nas últimas décadas, o salário real médio estagnou? Por que, mesmo trabalhando mais e tendo acesso a tecnologias que nossos avós nem sonhavam, a sensação de correr atrás do próprio rabo é universal? A verdade é que a sua pobreza, ou a sua dificuldade de enriquecer, não é um acidente de percurso. Ela é o resultado de uma arquitetura invisível. Existe algo oculto no seu contra-cheque e no preço do seu aluguel que ninguém te ensinou na escola. Nada é tão simples quanto parece. O seu suor está financiando um sistema que você sequer sabia que existia. Bem-vindos! Aqui é onde a história, os governos e a economia se encontram para revelar as verdades que o sistema prefere manter invisíveis. Vivemos um paradoxo fascinante e cruel. O mundo nunca produziu tanta riqueza. O PIB global ultrapassa os 100 trilhões de dólares, mas, simultaneamente, a dívida global atingiu o recorde de 307 trilhões. Percebe o absurdo? Devemos 3 vezes mais do que somos capazes de produzir. Tudo está conectado. Quando o Federal Reserve em Nova York altera uma taxa em 0,25%, o preço do arroz no mercado do seu bairro no Brasil sofre um espasmo. O paradoxo central é este. O sistema foi desenhado para crescer infinitamente em um planeta de recursos finitos. E a conta dessa impossibilidade matemática é cobrada diariamente de você, através de um mecanismo que chamamos de moeda, mas que na verdade deveria se chamar promessa. Para entender sua renda hoje, precisamos voltar a 15 de agosto de 1971. Naquela noite, Richard Nixon apareceu na TV e, com uma canetada, acabou com o padrão ouro. Até ali, o dinheiro era algo real, ancorado em metal. Depois dali, o dinheiro virou fé. Essa decisão não foi apenas técnica, foi o nascimento da era da liquidez infinita. Governos descobriram que podiam imprimir prosperidade artificial, mas há um custo. Cada vez que um novo trilhão de dólares ou reais é criado do nada, o valor das notas que estão no seu bolso diminui. Historicamente, passamos de uma economia de poupadores para uma economia de devedores. O sistema parou de premiar quem guarda e passou a punir quem não tem ativos. Como essa engrenagem funciona hoje? Imagine o Banco Central como o coração de um organismo. Ele bombeia crédito para os bancos comerciais. Esses bancos, através do sistema de reservas fracionárias, podem emprestar até 10 vezes mais dinheiro do que realmente possuem em cofres. É a arquitetura invisível do poder. O dinheiro é criado como dívida. Se todas as dívidas do mundo fossem pagas amanhã, o dinheiro simplesmente deixaria de existir. Por isso, a sua renda nunca parece suficiente. Você está competindo contra uma impressora que trabalha 24 horas por dia, enquanto o seu tempo, a sua verdadeira moeda, é limitado. Nesse tabuleiro, ninguém deve para um único culpado. É um ciclo de dependência mútua. A China compra a dívida americana para que os americanos continuem comprando produtos chineses. O Brasil exporta commodities para pagar juros de uma dívida interna que consome quase metade do nosso orçamento federal. É uma teia global onde o lucro é privado e o risco é socializado. Se um grande nó dessa rede desata, como vimos em 2008 ou na crise do euro, o mundo inteiro entra em convulsão. Acima dos governos, existe uma camada de poder que não aparece nas urnas: os mercados de capitais e as agências de rating. Instituições como a BlackRock ou a Vanguard gerem trilhões de dólares, mais do que o PIB de quase todas as nações da Terra. Eles determinam o destino de países inteiros com um clique. Se uma agência de risco rebaixa a nota de um país, o dólar sobe, o investimento foge e no dia seguinte o seu financiamento de imóvel fica mais caro. Eles são os juízes e jurados de uma partida onde você é apenas um espectador. Olhe para a Grécia em 2015 ou para a Argentina hoje. Quando a confiança acaba, o impacto humano é devastador. Vimos aposentados perdendo tudo da noite para o dia, porque o papel em que acreditavam perdeu o valor.
No Brasil, o confisco do Plano Collor em 1990 mostrou que nem o dinheiro no banco é realmente seu. O drama econômico não é sobre números em uma tela, é sobre famílias que perdem a capacidade de planejar o amanhã. O risco é real e ele é sistêmico. Aqui está a verdade incômoda que você não imagina. O sistema nunca foi feito para ser pago. A dívida pública e privada não é um problema a ser resolvido, é o motor que mantém a máquina girando. Se o governo pagasse toda a sua dívida, a economia colapsaria. O motor oculto é a inflação controlada, uma forma de tributação silenciosa que transfere riqueza de quem trabalha para quem detém os ativos e o poder de emissão. Tudo o que você vê, do Ibovespa aos prédios espelhados da Faria Lima, é sustentado por um fio fino chamado confiança. Não há ouro, não há terra, não há garantias físicas para a massa de dinheiro digital que circula o globo. É um castelo de cartas mantido pela crença coletiva de que o papel terá valor amanhã. Se essa confiança evaporar, o que sobra é apenas o caos. A estrutura é desenhada para que o dinheiro flua para cima. É o chamado efeito Cantillon. Quem está mais próximo da fonte do dinheiro, os bancos e as elites, recebe o capital primeiro, antes que a inflação o desvalorize. Quando esse dinheiro chega em você, na forma de salário, ele já perdeu o poder de compra. Isso não é uma teoria de conspiração, é a estrutura física do sistema financeiro moderno. Ele penaliza o trabalho e premia a posse de capital. A sua renda não é baixa apenas pela sua produtividade, mas porque você está jogando um jogo onde as regras mudam enquanto você corre. O dinheiro não é mais um estoque de valor, é um instrumento de controle. No final, a maior dívida que você carrega não é financeira, é a promessa de um futuro que o sistema talvez não consiga entregar. Se isso te deu uma nova perspectiva sobre a realidade por trás do seu dinheiro, inscreva-se. A história tem as respostas para as crises que ainda virão. Eu te mostro onde procurar.